Amém, igreja. Convido os irmãos que ainda estão fora do templo para entrar e darmos início à nossa celebração desta noite. Convido a amada igreja a se pôr de pé, em reverência à palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5, versos do 1 ao 4. Romanos 5, do 1 ao 4. Amém? Diz assim a palavra de Deus: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque a esperança e um caráter aprovado. O caráter aprovado. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo e nos concedeu. Soberano eterno Deus, Pai de infinita bondade, te damos graça, ó Deus, por este momento que estamos em tua presença, ó Deus. Pai querido, a tua palavra diz que nós devemos nos gloriar nas tribulações, porque as tribulações produzem perseverança, ó Deus. Pai querido, em meio a tantas as lutas, ó Deus, nós temos a esperança que o Senhor sempre está conosco, ó Deus. Em meio a tanta turbulência, nós temos a certeza que até aqui o Senhor nos ajudou, ó Deus. Pai querido, tu és bem-vindo em nosso meio. Então, nesta noite, que o Senhor venha derramar a tua graça, a tua glória, ó Deus, e que a tua Shekinah venha estar no nosso meio, ó Deus. Pai querido, que milagres, prodígios o Senhor venha realizar aqui nesta noite, ó Deus. Te damos graça por tudo, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Quem está do lado de fora pode entrar, certo? E neste momento do louvor vocês podem se sentir livres para adorar ao Senhor com seus louvores, com suas palmas, com os dízimos e com as ofertas também, tá bom? Dos
Daste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas teu amor lutou. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nós somos gratos, Senhor, pelo teu amor, pela tua provisão, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, por esse amor que nos consome. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declare nessa noite. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba
gratos nessa noite por esse amor. Aleluia. Ontem, quem estava no culto de casais? Glória a Deus. E ontem foi pregado que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E nós cantamos essa canção, alguns ainda não conhecem. E como aprendemos ontem, como o Senhor nos fala, e esse versículo em específico, ele fala muito na minha vida, porque foi numa pregação aqui que eu escutei que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E deu um cliquezinho assim na minha cabeça que eu fiquei: eu sou amada, por que eu sinto medo? Porque eu sinto medo de sair, porque eu sinto medo de adorar a Deus, porque eu sinto medo de tentar aprender um instrumento, porque eu tenho esse medo que me aprisiona, que não deixa eu seguir em frente. E quando eu escutei essa pregação, eu fiquei: eu sou amada. E hoje nós queremos dizer para vocês, tanto nos primeiros louvores que cantamos, do amor de Deus. Cada um é amado pelo Senhor. Ele entregou o seu único filho para nos salvar. Ele deixa as 99 ovelhas e vem buscar a ovelha perdida. Ele nos cobre com o seu amor. O amor dele é profundo, como cantamos na primeira música. Ele se sacrifica por nós, como cantamos na segunda. E nessa terceira nós vamos declarar sobre a nossa vida que nós não somos escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Amém? Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, por seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Rompe as barreiras nessa noite, Senhor, que aprisiona os seus servos, que eles possam romper.
declarar sobre a sua vida que uma barreira foi rompida nessa noite. Hoje eu não sou mais escravo, porque eu sou filho de Deus. Você sabe o que significa isso? Você ser filho do Rei, você ser filho do Deus Todo-Poderoso. Você sabe o que um pai faz por um filho. Obrigada, Senhor, por ter nos adotado, pelo teu sacrifício. Vamos declarar mais uma vez: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Boa noite, Pai do Senhor a todos, amém. Que bom, ontem nós tivemos nosso culto de celebração, né, dos casais, uma bênção maravilhosa, e hoje nós temos nosso culto. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé para nós orarmos, em seguida você vai descansar um pouco. Você que está aqui, você que está em casa nos assistindo, que o Senhor encha seu lar de graça e de misericórdia. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por essa semana que o Senhor nos deu e essa que o Senhor inicia hoje, que o Senhor dê uma semana cheia da graça, da misericórdia, que nós possamos ter paz, que os nossos sonhos, nossos projetos, Senhor, que o Senhor nos dê estratégia, Senhor, para começar esse novo ano, que nós já comecemos agora a planejar, a organizar, a pensar, a começar de uma maneira diferente, não só porque terminar o ano, mas porque o Senhor tem falado nos nossos corações, a fazer algo novo, algo que renove a nossa esperança, no nome de Jesus. Converse com a sua família, converse com seus amigos, parentes, com seus líderes, com seus liderados, e diga: façamos algo diferente, vamos fazer algo novo, algo que impacte a nossa vida e a vida do próximo, no nome de Jesus, porque o Espírito de Deus habita em nós, e nós queremos fazer algo para o reino de Deus relevante. Nós te pedimos, Senhor, vem falar conosco, que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, que o Senhor nos transforme, através da sua graça e misericórdia que são derramadas todos os dias. Que o Senhor abençoe nossos familiares, que o Senhor tenha misericórdia deles, daqueles que ainda não te conhecem, que o Senhor guarde e livre de todo o mal, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, dizimistas, ofertantes, aqueles que contribuem na tua casa, que o Senhor possa multiplicar a semente, em nome de Jesus. Amém, igreja? Sente-se, por favor. Eu vou ler um texto, e hoje ele é um pouco extenso, então você vai ler sentado, pegue sua Bíblia e abra ela no livro de Números, Antigo Testamento. Aí você vai para Gênesis, livro de Números, capítulo de número 13. Diz assim o Senhor, livro de Números, capítulo de número 13. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Vamos dizer essa parte juntos? Que eu hei de dar. Que eu hei de dar aos filhos de Israel. Amém. De cada tribo de seus pais enviados um homem, sendo cada um príncipe. Envia-os
enviou Moisés ao deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Eles não eram qualquer homem, eles eram príncipes. Eles eram os cabeças, eles eram os líderes. Eles foram escolhidos segundo aquilo que o Senhor disse, chama um de cada deles das tribos. Aí eles chamaram os príncipes, os cabeças, aqueles que estavam liderando. Pule para o versículo de número 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filhos de Num, Moisés chamou Josué. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse: subi ao Neguete e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que habita nela. Olha as instruções de guerra, né? Vocês vão lá, olham a terra, examina. Vamos lá. Vede a terra, versículo 18. Vede a terra, qual ela é, e o povo que habita nela, se ele é forte, se ele é fraco, se são poucos ou se são muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa ou mal? E quais são as cidades em que habita, se tem arraiais, se não tem, se tem fortalezas ou não. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tem ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reoabe, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguete e viram até Hebron, estava ali Aimã, Sesai, Tamai, os filhos de Anak. Hebron foi edificado 7 anos de Zoar no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Amém? Deixa a Bíblia aberta que eu vou continuar. Mas imagine, irmãos, o Senhor disse a Moisés: escolhe homens, envia eles para espiar uma terra, olhar, observar essa terra, e essa terra eu hei de dar aos filhos de Israel. Pronto, podia ter terminado a conversa aí, né? Eu vou dar aos filhos de Israel. Acabou. Mas Deus continua explicando e dizendo: escolhe eles, os príncipes, porque se a gente escolher uma pessoa lá que está numa tribo pequena, vamos dizer que essa pessoa não era preparada. Eu quero os príncipes, aqueles que foram forjados, treinados, que já passaram por dificuldades. Eu quero que eles vão naquele lugar, eles observem e tragam um relatório. Tudo que tem nessa terra. Se ela é cercada, se ela tem mata, se ela é estéril, se ela dá muito fruto. E outra coisa, trazei uma prova, um fruto da terra. E eles foram e trouxeram um cacho de uva. Preste bem atenção. Eles trouxeram um cacho de uva que 2 homens tiveram que trazer com uma vara. Um botava no ombro, o outro na outra, e eles traziam esse cacho de uva pendurado numa vara. A terra era boa? A terra era boa. Um cacho de uva das primícias, das primeiros frutos da terra, esse cacho, primeiro fruto, a terra cheia da sua força, deu um cacho de uva que 2 homens têm que se ajudar para trazer. Amém? Isso é uma terra que mana leite e mel. Amém. Mas vamos ver. Ao cabo de 40 dias, voltaram a espiar a terra. Ao tempo de quantos dias? 40. Esse número 40
na Bíblia, ele é um número de provação. Você que gosta de anotar, é um tempo de provação. O povo passou 40 dias, era para atravessar 40 dias, eles passaram 40 anos. Jesus passou 40 dias no deserto, jejuando. Eles aqui foram espiar e passaram 40 dias. E nós vamos começar o ano, os líderes da igreja, fazendo um propósito de 40 dias e 40 noites aí, juntos. A gente já conversou, para a gente tratar, nós vamos estar lendo juntos e estudando um material para a gente ser provado nesse tempo e ser aprovado nesse tempo, amém? Então comece o ano também, fazendo um propósito com Deus. Faça um propósito aí de 40 dias, presente a Ele, diga: Senhor, muda a minha vida. E essa é a coisa de 40 dias, Ele muda hábitos, Ele muda a maneira da gente pensar, a maneira da gente viver. Então o Senhor trabalha muito com 40 dias, depois de 40 dias, eles voltaram de espiar a terra. Eu estou no versículo 25. Caminharam e vieram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã e de Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Eles mostraram o fruto da terra, aquele cacho de uva gigante. E relataram, ou seja, eles trouxeram um relatório e foram apresentar a Moisés. E disseram: fomos à terra a quem nos enviastes. É verdadeiramente uma terra que mana leite e mel. Este é o fruto dela. E eles mostraram o fruto, e ficou toda a congregação alegre, e todo mundo feliz, e disseram: essa terra é muito abençoada, olha o tamanho do cacho de uva, é verdadeiramente uma terra que mana leite e mel. Agora, começa, versículo 28, o povo porém, aí começou o porém, o povo porém que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Quem são os filhos de Enaque? É aqueles que foram relatados lá, bem no início da Bíblia, como sendo os filhos dele, os filhos dos gigantes. Os gigantes, que quando Davi vai lutar contra Golias, ali representa, eles temiam os gigantes. Eles não tomaram conta dessa terra com medo dos gigantes. E é interessante, quando o povo toma conta da terra, os gigantes somem. Agora os gigantes vão aparecer depois lá, de novo, um gigante querendo afrontar Israel. E na cultura de Israel tinha muito isso, deles temerem os gigantes, desde essa época. Por isso que aquela luta de Davi contra Golias, era uma luta que envolvia não só aquele momento, mas retratava um passado. Amém? Aí aqui, eles relatam que a terra é boa, que o fruto é bom, mas porém lá, a terra, eles são muito poderosos. Versículo 28, as cidades são muito grandes, fortalecidas. Também vimos lá os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam nessa terra, na terra do Neguete, os heteus, os jebuseus, os inimigos de Israel. Os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, cercado por inimigos, só. E pela ribeira do Jordão. Então Calebe intervém no meio desse relatório e diz, fez calar o povo. Calebe fez calar o povo mexendo no ventilador. Levei um susto aqui também. Calebe fez calar o povo. Ele se intromete no meio daquele relatório. Ele diz assim, ei, peraí, nós fomos lá, nós vimos a terra que era boa, nós vimos que a terra é um fruto bom, e que relatório é esse que vocês trouxeram agora? Esse relatório está diferente. Mas vamos lá. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, ei, peraí, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém?
Agora, irmãos, aplicando já o texto, o que é que nós entendemos disso? Nós estamos vendo que são líderes, que são pessoas qualificadas, pessoas treinadas, amadurecidas, e mesmo assim tem relatos diferentes da mesma coisa. Tinham quantos espias? 12 espias, das 12 tribos, né? 12 espias. O relato, 10 deles, esperar parar. 10 deles, eles relatam que a terra tem gigantes, que a terra tem inimigos, que a terra é uma terra onde tem pessoas muito poderosas e que é impossível eles tomarem aquela terra. 2 deles, Caleb e Josué, vai dizer o seguinte: rapaz, onde é que vocês foram? Nós fomos num lugar que tem uma terra lá e a terra é boa. O cacho de uva é gigante, está aqui o fruto, está preparado e nós vamos tomar e vamos possuir essa terra. Será que eles foram para lugares diferentes? Então, vamos entender um pouco. A visão, o que é que muda para mim e para você, para uma pessoa e para outra? Não é o obstáculo, é como nós vemos os obstáculos. Pessoas vão ver os obstáculos e dizem assim: eu vou passar por cima desses obstáculos. A minha vitória está bem ali, eu vou passar por cima do obstáculo. E outra pessoa diz assim: ei, tem muito obstáculo, não dá não, pai, é demais. Eu acho que o propósito aí está errado. Eu acho que aquela palavra que Deus disse, Deus vai dar outro plano, vai fazer outra coisa, porque é muito problema. Não dá. Mas o que é que mudou para um e para outro? É a visão que eles têm da terra. É a visão que eles têm da terra. E agora, anote aí, a visão que nós temos da promessa que Deus nos deu. É a primeira coisa que nós temos que entender. Como nós vemos a promessa que Deus nos deu. Amém? Vamos lá. Então Caleb fez calar o povo e disse: subamos, vamos tomar essa terra, certamente vamos prevalecer contra ela. Porém os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir, versículo número 31, contra aquele povo, porque é muito forte, mais forte do que nós. Agora é o segundo ponto, qual é a visão que nós temos de nós, como nós nos vemos. Olha lá, o que é que ele vai dizer: e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, são descendentes dos gigantes, e éramos os nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, a visão que eles têm deles mesmos: nós somos gafanhotos na frente desse povo. Amém? Então eles têm uma visão da terra, eles têm uma visão da promessa de Deus de uma maneira, e outros têm uma visão da promessa de Deus de outra maneira. Agora eles olham para si mesmos e dizem assim: ei, eu não passo de um Zé Ninguém, eu não passo de um filho de um homem analfabeto, eu não passo de uma pessoa que nasceu na Messejana. Como é que eu vou mudar o mundo? Eu nasci que é Messejana. Eu nasci lá no interior, eu nasci lá não sei aonde, meu pai, isso, minha mãe. Aí ele olha para si mesmo e diz: não posso, eu sou um gafanhoto perante aqueles gigantes, perante aqueles inimigos, eu sou nada, perante os levantes, eu não sou nada perante eles.
Eu sou um Zé Ninguém. Eu sou a bactéria. Eu sou nada perto do coisa nenhuma. A gente brinca, mas tem gente que diz assim, não, eu sou um zero à esquerda. Eu só sei de uma coisa, se você é 0, 0, 0, mas se botar um na frente, você é poderoso. E esse número 1 é Deus. Deus é o número 1. Ele dá valor a tudo aquilo que a gente não tem valor. Você não tem, você diz que não tem, mas se você botar o número 1 na frente de todos os zeros, você pode dizer assim, eu sou 0, 0. E quanto mais zero, com 1 na frente, ele é mais poderoso e tem mais valor. Amém? Então, a visão que eles têm de si mesmo é uma visão deturpada do que Deus enxerga a eles. Olha, irmãos, nós estamos falando de príncipes. Os príncipes estão dizendo que isso é um gafanhoto. Imagina os que ficam lá, sentado, ajeitando as coisas, o que são só o povo mesmo que fazia as tarefas comuns. Se os príncipes estão dizendo que gafanhotos, os outros vão dizer que são muriçocas. Vão dizer que são besouros. Não, nós não passamos de um pernilongo. Nós não passamos de barata. Porque aquele povo que foi lá era o melhor do melhor. Já eram os príncipes das tribos. Já tinham sido treinados, já tinham sido fortalecidos, amadurecidos. E mesmo assim, a visão que eles tinham deles mesmos era uma visão deturpada. A visão que eles tinham da terra, que Deus disse, eu hei de dar aos filhos de Israel. A visão que eles têm da promessa de Deus também é deturpada. Essa terra é muito difícil, essa promessa é muito difícil, isso é grande demais para mim, isso eu acho que não vai acontecer. Não, quando? O quê? Mas como? Isso nos soa meio ruim aos nossos ouvidos. A gente não, isso não tem muito sentido para mim. Mudar o lugar onde eu vivo, impactar o lugar onde eu habito, onde eu tenho relacionamentos. Isso aí é porque você não conhece. Eu tenho um passado, eu vim de uma estrutura muito simples, muito devastada, eu não estudei isso e aquilo. Nós vamos dizer 1001 maneiras, porque nós nos enxergamos daquele jeito, mas o Senhor nos enxerga como nós cantamos. Não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Amém, igreja? Nós somos filhos de Deus, nós temos que nos enxergar como filhos de Deus, e o Senhor vai dar aos filhos de Israel, os filhos de Deus, a promessa que Ele deu. Ele disse, vocês vão habitar nessa terra, e a terra pode ser difícil, mas a terra vai ser de vocês. Amém, igreja? Eles têm uma visão errada. Eles têm uma visão errada da promessa e de si mesmo. Capítulo de número 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos, prestem bem atenção, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação disse, tomara, aí meu amigo, daí em diante, só é coisa ruim. Só é coisa ruim. Eles se veem como gafanhotos, eles não se veem como Deus vê a eles. Eles discutem que a terra que Deus deu, a promessa que Deus deu a ele, também não é daquele jeito. E agora eles começam a murmurar contra os líderes deles. Eles começam a murmurar contra o que Deus fez a eles. Aí ele diz, olha lá, versículo 2 do capítulo 14. Tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, o povo ruim. Porque Deus tirou eles do Egito,
abrindo o mar, eles passando pelo mar a pé enxuto. O Senhor fez maravilhas, mostrou sua glória, e agora ele diz assim: era para a gente ter morrido, era lá mesmo. Não era para ter vindo aqui, para o meio dessa terra, que tem gigantes, que tem isso. Por que traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor nós voltarmos para o Egito? Preste bem atenção. Esse povo murmurador é o povo que vai para o mundo e volta, vai para o mundo e volta, vai para o mundo e volta. Ele quer voltar para o Egito o tempo todo. No coração dele, ela não é uma pessoa agradecida a Deus, ao ponto de dizer: o Senhor me tirou de um lugar sujo, de um lugar imundo. Mas ela volta a dizer no seu coração: melhor eu voltar para o Egito. A primeira dificuldade, a primeira grande dificuldade, eles querem voltar para o mundo. Melhor era a gente voltar para o mundo. Melhor era a gente voltar para o Egito. Você sabe o que é que significa o Egito naquela época? Escravidão. Como é que a pessoa diz que é melhor voltar para a escravidão do que estar com o Senhor? Porque todos nós sabemos, todo crente sabe, que o mundo jaz no maligno, e quem está no mundo está morto em seus delitos e pecados, e ele se torna escravo do mundo. Então, como é que é melhor voltar para o mundo de novo? Quando o povo, Moisés subiu ao Monte Sinai, quando Moisés subiu, e ele demorou, quantos dias Moisés passou lá? Quanto foi? Não entendi, quantos foram? 40, olha lá, quem estava sendo provado? O povinho lá embaixo, 40. Aí ele demorou nada, ele estava no seu tempo, o tempo da provação. Aí ele diz: Moisés já deve ter morrido, vamos fazer um líder para nós. Aí eles fizeram um líder para eles, e aí ele diz: mas agora nós estamos sem nenhum Deus, vamos fazer um Deus com as nossas próprias mãos. Aí eles pegaram os despojos do Egito, que Deus tinha dado. Aqueles despojos, irmão, era para fazer o templo. Aí eles pegam os despojos do Egito, eles entregam na mão de Arão, Arão com medo. Arão, um sacerdote, ele agora recebe a incumbência de fazer um ídolo, e eles fazem um bezerro de ouro. Mas é o mesmo povo que saiu de onde? Do Egito, que saiu da escravidão, e agora eles querem se aprisionar a um novo Deus, que não é novo, é o Deus desse mundo, é o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. É o mesmo lá. Eles fazem um bezerro de ouro e começam a cultuar esse bezerro de ouro. Agora eles começam a se inflamar contra Moisés. Nos era melhor, versículo 3, nos seria melhor voltar para o Egito? Eles fazem uma pergunta. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Eu só lhe peço uma coisa: nunca seja esse capitão de rebelde, líder de rebelde. Quando alguém começar a insurgir uma rebelião, nunca seja o líder dessa rebelião. Vamos atrás de um capitão, vamos atrás de um líder, porque nós queremos voltar para onde? Para a escravidão. Nós queremos voltar para o Egito, mas nós precisamos de um líder que nos conduza, que nos leve para lá. Vamos levantar, procurar um capitão para voltar para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto
perante a congregação dos filhos de Israel. Por que que Moisés e Arão começaram? O que é isso? Eles caíram sobre o rosto, eles se prostraram. Por que que eles foram se prostrar quando eles ouviram essa conversa? Porque eles conhecem o coração de Deus. E eles sabiam que Deus ia punir aquele povo. Então eles já começaram a interceder por aquele povo. Eles caíram com o rosto em terra, já começaram a orar, a pedir: Senhor, tem misericórdia deles, tem misericórdia desses murmuradores, tem misericórdia desse povo que se rebelou não só contra ti, contra mim, mas contra ti, contra a tua promessa, contra a tua determinação. Eles não se enxergam mais como homens de Deus, eles não se enxergam como os filhos de Israel, eles se enxergam agora como gafanhotos. O medo tomou conta deles. O medo tomou conta deles. Tem cadeira aqui, por favor, tem aqui na frente, viu? Fica à vontade. Quem está aí, por favor, conduza o pessoal. Eles tiveram tanto medo, que como nós ouvimos a palavra, o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Eles não estão mais envolvidos com esse amor de Deus, eles estão com tanto medo que eles começam a murmurar, a se rebelar contra os propósitos de Deus. Agora, irmãos, olha lá, quem começou essa rebelião? Como começou essa rebelião? Só 10. 10 pessoas que veem as coisas negativas. 10 pessoas que olham para as coisas e só veem o lado negativo das coisas. Não, isso aqui não vai dar certo, não. Isso aqui é impossível. Não, isso aqui eu já vi, vai cair, vai começar e não vai dar certo. Já começou, mas não vai funcionar. Ali é uma terra muito difícil. Aquele povo não se converte, aquele povo não aceita, aquele povo não é um povo que contribui. Aí o pessoal só vê o lado negativo. Eram só 10. Aí agora o que é que eles fizeram? Um grupinho de 10. Eles levantam um capitão, eles levantam um líder, e agora eles estão, olha o termo aqui, no versículo de número 1, levantou-se, pois, toda a congregação. Eu lhe digo, a rebeldia é contagiosa. A rebeldia é como uma peste, uma praga, a lepra. Aonde você se encosta num rebelde, se você não tomar cuidado, você está falando as mesmas coisas dele. Ele começa a murmurar e você começa a murmurar junto. Ela pega. E é ligeiro, viu? É pior do que o Covid. Muito mais rápido. Muito. Covid você bota máscara, bota o álcool e tudo, mas rebeldia, se você ficar ouvindo, já era. Ela contagia, e agora 10 convencem toda a congregação, meu irmão, toda a congregação mudou a maneira de ver as coisas, porque 10 se voltaram contra a promessa de Deus e se rebelaram contra os planos de Deus. Agora, versículo de número 5, né? Moisés e Arão caíram sobre o rosto. Moisés e Arão entendem o coração de Deus, então eles começam a orar. Versículo de número 6. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os quais espiaram a terra, eles rasgaram as vestes. Eles não compactuam com aquilo. Eles estão demonstrando, eu e Josué, Calebe e Josué, nós não compactuamos com isso.
Nós não acreditamos nisso, nós não acreditamos na palavra que Deus disse, na promessa que Deus disse que nós íamos conquistar essa terra, nós vamos conquistar essa terra. O Senhor disse que nós somos filhos dele, nós somos filhos de Israel, nós somos filhos de Israel, e nós saímos do deserto, do Egito, e não vamos voltar mais para o Egito. E eles rasgaram, se humilharam diante do Senhor, rasgando as suas vestes. 2 homens, Moisés, Arão, Josué e Calebe, e o restante da congregação toda contra eles, toda. Falaram, aí, olha lá, versículo 7, falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muitíssima boa. Esse Josué é ousado. Josué e Calebe são ousados. Essa terra é muitíssima boa. Eles querem convencer aquele povo. Creiam nas promessas de Deus. Creiam, a terra é boa. Mude a visão de vocês. Esse povo, essa terra, esse Deus é bom. Mude a visão que vocês têm de Deus. A visão que eles têm da promessa, a visão que eles têm dos inimigos, a visão que eles têm de si mesmos, e agora ele tem a visão errada de Deus. Eles acham que Deus vai abandonar eles, e que eles vão ser comidos, esmagados pelos inimigos. Qual era a visão que eles tinham de Deus? Que Deus não é bom, e que sua misericórdia não dura para sempre. A visão deles estava toda deturpada, toda errada. Mas Josué e Calebe continuam com a mesma. Falaram a toda a congregação, mais uma vez, no versículo 7. A terra pela qual nós passamos a espiar é muitíssima boa, não é só boa não, é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará a terra que emana leite e mel. O que é que nós temos que fazer? Agradar a Deus, que a terra vai ser nossa. Amém? Em vez de chorar, dificuldade, problema e tudo, a terra está pronta, está conquistada. O Senhor nos fala através da sua palavra, agrade a Ele, que a terra vai ser dada por herança. Amém? Tão somente, o versículo número 9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra. Olha aí. Não sejam rebeldes. Não aceite o que é rebelde. É aquele que desobedece. É aquele que cria, a Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 15, ela vai dizer que a rebeldia é semelhante à feitiçaria. O rebelde, ele fica, um filho rebelde, você fala, se você bater na cabeça dele, pá, é meio que nada. Ele está enfeitiçado. Mas eu quero isso. Parece aqueles Walking Dead, né? Um mundo de zumbi assim. Meio... Não, mas isso aqui é desse jeito, eu quero. Cego, obstinado. A rebeldia é semelhante à feitiçaria. A pessoa fica enfeitiçado. Cuidado com os rebeldes. Rebelde, nós temos que nos colocarmos diante do Senhor e pedir para que o Senhor quebre toda a rebeldia, porque ela é contagiosa, ela dissemina muito rápido. Então somente não seja rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, se a gente não for rebelde, se nós não temermos esse povo, nossos inimigos aí do mundo,
nós vamos comê-los, amassá-los como pão na nossa mão. Amém? Nós vamos amassá-los como inimigos, como se amassa um pão. Vamos devorá-los. Então Josué e Caleb são homens de coragem. Mas de onde é que vem toda essa coragem, meu irmão? Porque todo mundo lhe apoiando. Você diz, sei não, mas todo mundo está indo, eu vou também, né? Mas todo mundo contra você. O mundo, as opiniões, as coisas, levando a forçar a fazer algo que você diz que é errado. Aí você diz, mas é só um pouquinho, eu vou só mudar o meu jeito assim, me igualar ao mundo, porque senão vou sofrer muita pressão do mundo. Aí nós nos rebelamos contra Deus para agradar o mundo. Apesar disso, olha, Moisés orou, Arão orou, Josué e Caleb falaram, mas no versículo 10 diz assim, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Quem é fiel e obediente, sempre vai levar pedra. Sempre vão tentar jogar pedra. Amém? Não entendi. Amém? Está preparado? Quem é obediente a Deus, fiel à sua palavra, vão levantar pedra. Apedrejemos. Mas aí acontece uma coisa. Ora, nós somos fiéis, nós acreditamos na palavra, nós sabemos quem nós somos, nós temos uma identidade, nós acreditamos, sabemos quem Deus nos fez. Eu não posso fazer nada quando uma congregação inteira, Josué e Caleb diz, Moisés, aí quando eles tentaram apedrejar Moisés, o povo, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amém? Amém. Eu me preocupo quando algumas pessoas dizem assim, que a glória venha, que a glória do Senhor enche esse lugar. É bom, é ótimo, mas a glória, ela vem para duas coisas. A glória do Senhor, ela vem, primeiro, se o povo está em contrição e obediência, ela enche aquele lugar da sua presença, da graça, ela traz paz, mas se aquele lugar está cheio de rebeldia, ela traz juízo. Ela traz juízo. Porque a glória de Deus, ela não volta do jeito que é, ela muda o lugar. Então a glória do Senhor apareceu a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés, versículo 11, até quanto vão me provocar este povo? Até quando não vão crer em mim? Os rebeldes não creem. Eles murmuram, porque não acreditam. Eles querem voltar para o mundo. Todo o tempo o mundo chamando, o mundo chama, e aí vai para o mundo, volta. Por quê? Porque não crê. Não é por causa de Moisés, não é por causa de Josué, não é por causa de Caleb, não é por causa de ninguém, é porque eles não creem. Não acreditam nas promessas de Deus. Então o Senhor está dizendo, até quando vocês vão duvidar de mim, da palavra que eu disse, a despeito de que todos os sinais que já tenho feito no meio de vós, já fiz muito, já abri o mar, já botei coluna de fogo, já fiz a nuvem de glória, tudo, já mostrei lá nas pragas do Egito, já fiz tudo, na nossa vida Deus já mostrou, curou, Deus proveu, Deus libertou, Deus fez muitas coisas. Aí o pessoal fica, eu quero mais um sinal, eu quero outro sinal, e se não vier eu vou me rebelar, se não for eu volto para o mundo. Que é isso, meu Deus? Disse Moisés, até quando vocês vão me provocar, não crendo em mim, a despeito? Com pestilência o ferirei e deserdarei e farei de ti um povo maior e mais forte que esse.
o Senhor manda uma praga sobre esse povo. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram a tua força, e Moisés vai orar por esse povo, vai interceder por esse povo, mas a praga começa. Por causa de quê? Só por causa da visão errada de 10 homens. Relatórios pessimistas. Cuidado com o seu relatório pessimista das coisas. Cuidado. A maneira de enxergar as coisas que Deus prometeu e que Deus está fazendo. Nada presta. Não vejo nada que preste. Isso não tem nada. Isso é ruim demais. Deus não está fazendo nada, nada. A minha família, pastor, eu não vejo mudança nenhuma em nada. É mesmo. Que espírito que habita lá? Porque o Espírito de Deus traz liberdade. O Espírito de Deus, ele traz a paz. Alguma coisa de bom. Ah, você está confundindo tribulação. Tribulação vai ter na sua, na minha casa, na casa de todo mundo. Porque é promessa. É promessa. Que no mundo nós seríamos afligidos. Mas tem outra promessa. Tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, igreja? Não confunda, meu irmão. Não confunda, porque é que Deus mandou eles irem tomar essa terra. E essa terra é uma terra difícil. Deus sabia disso. Mas Deus ia dar a força necessária, a capacidade necessária para eles vencerem a terra. E de fato, eles vão tomar essa terra. Só que agora, era para tomar imediato, eles vão passar 40 anos para tomar essa terra. Escreva aí. Toda vez que eu e você nos rebelamos, nós atrasamos o cronograma de Deus sobre as nossas promessas. Amém? Os planos de Deus não podem ser frustrados, mas nós atrasamos o cronograma de Deus. Aqui, está bem ali, a porta está bem ali. Mas eu não quero andar em linha reta, eu quero arrodear por aqui. Eu quero, vá arrodear. Promessa de Deus está lá. Promessa de Deus está lá. E nós vamos atrasando, e a rebeldia afastou esse povo do caminho de Deus, a visão que eles tinham de Deus, as promessas de Deus ficaram longe. O Senhor vai dar a vitória a eles, mas lá na frente, atrasou muito. Quem atrasou? Foi Deus? Foi não. Foram eles mesmos. Somos nós que atrasamos o cumprimento da promessa de Deus. A Raíssa está lembrando aqui de Sansão. A promessa que ele tinha desde o início, que ele ia esmagar os filisteus. Mas não era daquela maneira o plano de Deus. E ele precisava Sansão ir para um cativeiro, ser escravo, depois se arrepender, aí ele começa a crescer novamente e voltar à sua força, e aí Deus dá a vitória a ele, mas o plano estava lá, traçado desde o início. Mas o cronograma foi mudando, o tempo foi mudando. Então eu e você podemos ter um cronograma perfeito, alinhado com o que Deus está traçando para a nossa vida, se não nos rebelarmos, se não nós murmurarmos, se não mudarmos a nossa visão tem que estar muito forte em quem é o nosso Deus. Nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O seu Deus cumpre a sua promessa, passarão céus e terra, mas a sua palavra não vai passar. Ele cumpre a sua promessa, ele não disse que vai dar, ele vai dar. Se ponha estrategicamente, o Senhor diz, vá lá, visite, olhe, traga um relatório. Mas como é? Por que Deus permitiu isso, irmãos? Deus queria saber qual era a visão dentro do coração deles. E às vezes, nós líderes, nós fazemos isso. Nós pegamos às vezes
de uma maneira meio intuitiva, nós dizemos assim: fulano, tu tem que tomar conta daquelas pessoas, daquele cara. Sabe, botaram gente carga torta. Sabe, botaram gente ruim. Veja, aí vai outro e diz assim: pastor, mas que maravilha, aquele povo é sedento, aquele povo quer aprender, eles têm umas dificuldades, mas eles estão sedentos da palavra de Deus, são verdes naquilo, coisa boa, muito obrigado por isso. Mas é o mesmo problema, é o mesmo povo, a mesma coisa. Uns, você diz assim, Deus coloca para cuidar de um ministério, diz assim: pior ministério, coisa ruim, ficar cuidando disso. Aí o outro diz: é a minha oportunidade, Deus me deu, eu vou zelar. Isso tem um impacto no reino de Deus, porque o reino de Deus é um lugar onde nós desenvolvemos. Então eu quero trabalhar para o reino de Deus, eu quero governar junto com o Senhor, eu quero estar junto. Então o que é que mudou? É a visão de como vemos as promessas, de como vemos o nosso Deus e de como nós enxergamos a nós mesmos. E todos os homens e mulheres de Deus normalmente têm essa ideia. Quando Deus chama Moisés, ele diz assim: Senhor, a minha língua é pesada. Alguns dizem que ele era gago, tinha uma dificuldade. Quando chama Samuel, Samuel diz: não passo de uma criança. Ele vai chamar todos os homens e mulheres, quando ele vai chamar. Jeremias: eu não passo de uma pessoa que não tem a mínima capacidade. Eu sou muito novo, não posso fazer isso. Agora é interessante, o Senhor chama Davi. E nós não vemos uma resposta assim de Davi. Ele era novo. E o Senhor diz: Davi, vai matar aquele gigante. Só, vai matar um gigante. E Davi diz: assim como eu matei um leão e urso, eu vou matar aquele gigante, um incircunciso. Irmãos, preste atenção, você nasceu dentro de uma cultura que falavam muito os gigantes, que os gigantes tinham vencido, que os gigantes isso, é como o pessoal do interior, né? Que era do lobisomem, falava um monte de coisa e tudo. Aí você nasce dentro daquela cultura. Aí no dia que você está ali, não, quem está lá? É o lobisomem. Aí eu falo, não, está lá, ele está rugindo. Aí Davi diz assim: ah é? Manda ele vir. Manda ele vir. Eu vou derrubá-lo, assim como eu derrubei o urso e o leão. Só. Ele tem confiança. Aí eu queria, preste bem atenção, eu queria separar duas coisas: autoconfiança de confiança em Deus. Pastor, eu sou um rapaz muito autoconfiante. É, tudo bem, legal. Um homem muito autoconfiante. O tamanho da tua autoconfiança é o tamanho de você. Amém? O que é que estão rindo? A autoconfiança, ela tem a ver com a confiança que você tem em você, na sua capacidade, no seu estudo, naquilo que você aprendeu. Tudo bem. Mas a confiança em um Deus que é alto, que é grande, é diferente. Pastor, o senhor tem autoconfiança no treinamento dos seus filhos? Tenho não. Eu tenho confiança num Deus que é alto e grande. Eu tenho confiança com Deus, porque senão a minha confiança era só do meu tamanho. Eu tenho confiança em um Deus que ele é maior do que o que eu confio em mim. Então a autoconfiança, ela sempre tem a ver comigo, e ela está limitada a mim. As pessoas pensam que Davi foi autoconfiante. Foi nada. Ele não foi autoconfiante. Ele disse o quê? Eu vou em nome do
Senhor. A confiança dele estava em Deus. Se fosse nele, ele não é besta não. Ele ia se olhar assim na água e ele disse: eu sou um menino rei magro, pequeno e tudo. Mas ele olha para dentro de si e vê um Deus forte, corajoso, impulsionando ele, um Deus poderoso, um Senhor de todas as coisas. Aí ele tem coragem. Então nunca fique focado nessa autoconfiança. Eu treinei isso, agora meu amigo, eu confio em mim. É bom você treinar, você ser capacitado, mas a sua confiança tem que estar em Deus, nunca deposite em você, senão ela é muito pequena, é só do seu tamanho, e tem uns que são pequenos mesmo, né? Então é menor ainda, não é? Aí um grandão diz: não, mas eu sou autoconfiante, mas é pequeno. Quando aparecem os gigantes, os problemas que são gigantes, aí você olha para a sua confiança e você diz assim: é tão pequenininha, não dá não, treinei tanto, e agora o que é que eu faço? Esse problema é maior do que a minha autoconfiança. Por isso que a nossa confiança tem que estar em Deus, amém? Vamos lá, irmãos. A peste vem sobre o povo. Versículo de número 36 diz assim: os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmuração, aliás, ele diz assim: os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação. Quem é que fez a congregação murmurar? Os 10 líderes. Por isso que líder tem que vigiar na língua, meu amigo. Vigie. Seu relatozinho bestinha, não sei o quê, pode inflamar muita gente. Eles inflamaram toda a congregação contra eles, infamando a terra. Olha o versículo 37. Estes mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Amém? Amém? Agora vire a paz. Ai não, na minha, né? Versículo 38. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, eles sobreviveram. A peste acabou com todos os rebeldes. Mas os homens que tiveram a sua visão em Deus e que tentaram salvar o povo da rebeldia, não morreu nenhum. É por isso que a Bíblia diz lá, o salmista, né? Nenhum mal chegará à tua tenda. Nenhum mal chegará à tua tenda. Nenhuma maldição acontece se não tiver algo que devido àquela maldição. Não vai acontecer, meu irmão. Impossível. Mas esse povo, eles deram cabimento àquilo. Mas eu quero que você lembre, eu quero falar depois mais, no outro domingo, se possível, sobre Josué e Calebe, só sobre a visão deles, só sobre eles. Aqui nós focamos e tentamos mostrar o quanto esses 10 líderes desfocaram. Eles tinham uma visão, só para a gente recapitular, eles tinham uma visão errada da terra, das promessas. Eles tinham uma visão errada de quem mais? De si mesmo. Nós não passamos de gafanhoto, nós não temos chance. Quem foi que disse que você não tem chance? Quem foi que disse que você não pode ser vitorioso?
Mas por quê, pastor? Porque você já tem alguém que venceu por você. Nós não lutamos, preste bem atenção, essa frase é um pouco difícil, mas entenda, nós não lutamos para ter a vitória, nós lutamos a partir da vitória, amém? Nós não lutamos para conquistar a vitória, porque lá em Efésios vai dizer que existe uma luta, uma guerra. Tem uma guerra ou não tem uma guerra? Tem ou não? Tem uma guerra. É porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, então tem uma luta. A nossa luta é contra quê? Principado, potestades, contra os dominadores desses séculos que habitam nas regiões celestiais. Então nesse meio existe principado, potestade, nós estamos travando uma luta. Mas a nossa luta não é só para conquistar a vitória, nós já estamos lutando essa luta a partir do vitorioso, de Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai dizer que nós não somos vitoriosos, nós somos mais do que vencedores, porque nós já lutamos a partir da vitória. Nós só temos que tomar posse dela, meu irmão, e lutar a partir da vitória dela. Nós não temos que conquistar aquilo, nós temos que lutar por ela. No filme, eu gosto muito de pegar passagens assim, no filme de Abraão, quando Abraão vai tentar tomar a terra dos Mamres, e ele chega para tomar, aí ele diz assim, o filme é até engraçado, ele diz assim, essa terra é muito bonita, Abraão diz, é uma terra, ela é bonita, viu? É porque o pai do meu pai chegou aqui e ajeitou, porque na Bíblia você não vai ouvir essa palavra avô, eles vão dizer o pai do meu pai, e o pai do meu pai, eles sempre dão uma referência assim, não vão dizer o avô, o bisavô de Ruth, o bisavô de Davi, não vai existir essas palavras. Aí ele diz, é porque essa terra é boa, porque o pai do meu pai conquistou, e o pai do meu pai, ele regou essa terra, e o pai do meu pai, ele cercou a terra, e vocês fazem o quê? Nós tomamos de conta dela, nós lutamos para defendê-la. Alguém, e nós sabemos quem, já venceu por nós, nós temos que defender aquilo que ele venceu, que ele ganhou, aquilo que ele nos deu, que colocou na nossa mão. Nenhum inimigo vai tomar da nossa mão, vai tomar e arrastar da nossa mão, porque ele já nos deu, ele ganhou, e a vitória foi grande, foi poderosa, amém, igreja? Ele conquistou, essa terra aqui já estava conquistada, o Senhor diz, hei de dar para vocês, é só vocês irem que eu vou dar a vitória. Mas a visão negativa das coisas, a visão de ver só o que é ruim, eu me preocupo muito quando as pessoas só vê o lado ruim das coisas, só vê o negativo, só vê a vontade de desistir, e inflama os outros a isso. Se você tem isso, você diga assim, o que é? Irmão, não vou falar, porque eu vou falar coisa errada, eu vou ficar calada, até Deus mudar a minha maneira de ver as coisas, porque você inflama, e eles foram punidos, porque inflamaram o povo a perder, presta atenção, inflamaram o povo a perder a promessa que Deus tinha dado. Eita, coisa ruim. Instigar uma pessoa a se afastar da promessa que Deus deu. E Josué e Caleb, com o risco de serem apedrejados, com o risco de serem maltratados, eles continuam defendendo a promessa de Deus, continuam defendendo o nome de Deus, eles continuam defendendo a visão que Deus colocou sobre eles, e eles continuam, e a glória de Deus se levanta. Quando a glória de Deus se levanta, fique tranquilo,
que vem juízo, ou vem graça, ou vem paz. Mas algo vai acontecer. Eu fiz um estudo sobre todas as rebeldias na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo. E toda vez se levantaram os líderes lá na revolta de Coré contra Moisés. Eles queriam o lugar de Moisés, mas já tinham dele. Moisés, vocês já são levitas, pessoal. Por que é que vocês querem outra coisa? Mais trabalho. Não, mas nós queremos o lugar de vocês. Aí eles se inflamaram contra Moisés, e o Senhor se levanta e diz assim: quando você se levanta contra Moisés, você não está se levantando contra Moisés, você está se levantando contra mim, porque eu escolhi Moisés. Aí a glória do Senhor aparece. Aí começa. 14 mil morreram. E quem foi interceder pelo aquele povo? O próprio Moisés. Amém? Vamos ficar de pé. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé. Lembremos, o Senhor quer um relato bom. Deus tem dado projeto a vocês. Vocês têm espiado esses dias. Projetos. Veja as coisas boas. Mas a concorrência é muito grande. Mas está difícil. Mas é muito caro. É muito ruim para começar. Isso e aquilo. É promessa de Deus? Então receba. Ministério é muito trabalhoso, mas vai para começar. Isso é muito grande, não vai dar certo. É promessa de Deus. É promessa? Se é promessa, se Deus queima no seu coração quando você faz isso, você tem certeza disso, não desista da visão que Deus colocou no seu coração. Não desista da visão que Deus colocou sobre você mesmo. Você é filho e filha de Deus. Você é filho e filha de Deus. E o Senhor quer dar vitória a cada um de nós. Não desista. Não desista. Primeiro sinal daqueles homens, eles olham para aquele cacho gigante e dizem: é bom mesmo, mas não é para nós. Você olha para aquele projeto que Deus colocou no seu coração: é muito bom, mas não é para mim. Eu faço uma pergunta: se não é para você, por que é que Deus está mostrando a você? Nosso Deus é masoquista, é? Que mostra as coisas só para você ter um gostinho, aí depois tira o pirulito da boca e diz: não é para você. Não é assim não. Deus nos mostra para que nosso coração comece a ter esperança com aquilo. Você comece a sonhar com aquilo, sonhar com as maravilhas que Deus pode fazer através da sua vida, que Deus pode movimentar, que Deus pode abrir o mar, pode movimentar. O Senhor, para tirar Silas e Paulo da cadeia, o Senhor fez até um terremoto, porque aqueles homens tinham confiança na sua promessa. Eles tinham confiança. Amém? Feche seus olhos, vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Eu quero que você peça hoje a Deus: Senhor, longe de mim toda rebeldia, arranca do meu coração qualquer rebeldia. Eu tenho uma herança, me foi dada, não paguei nada por isso. Eu sou filho de Deus, e como filho de Deus, eu tenho promessas que Deus me deu. Eu tenho uma mesa diante de mim postada, e cabe a mim comer da mesa do Senhor. Ó Pai, hoje à noite, reforça, Senhor, relembra os nossos sonhos, os nossos projetos que o Senhor colocou no teu coração, que um dia inflamaram você a desistir,
a se revoltar até contra o seu Deus, dizendo que aquilo era impossível. Mas hoje é dia de ouvir Josué e Calebe, de ouvir um relatório bom, de ouvir aqueles que dizem: subamos, levantemo-nos, vamos lá, conquistaremos essa terra, porque o Senhor nos deu por herança. Conquiste a promessa que o Senhor deu a você. Se mantenha firme, confie naquele que é fiel. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Lembre-se que passarão céus e terra, mas a sua palavra não vai passar. Não vai passar. Louve a Ele. Enquanto nós louvamos, que o Senhor mostre no seu coração, na sua mente, os projetos, os planos, na área da família, na área do trabalho, na área de ministério, que foram colocados de lado, os sonhos que o Senhor tem motivado no seu coração, e alguém chegou e lhe inspirou a desistir, e lhe fez até murmurar contra aquilo. Mas hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de mudança, hoje é dia de receber novamente as promessas de Deus e dizer: eu vou, porque o meu Deus já venceu por mim. Eu vou tomar posse, eu vou derrubar gigantes, como Calebe disse. Aonde é que tem a montanha que tem os gigantes? Eu quero aquela que tem os gigantes. É um privilégio derrubar gigantes, e eu vou derrubar gigantes. Aleluia! Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça. Dizemos, Senhor, que queremos ser como Josué e Calebe, homens que não se afugentam com as dificuldades, que não olham para os problemas, tem noção do perigo, mas tem noção do tamanho do seu Deus, tem noção das dificuldades, mas tem noção da força do seu Senhor. Calebe e Josué dizem a todos, eles gritam e dizem: vamos. Calebe e Josué motivam, Calebe e Josué eles inspiram, Calebe e Josué são aqueles que rompem contra a rebeldia, são aqueles que rompem
contra a incredulidade é contagiante também. Pai, nós queremos ser como eles, que contagiam os outros, que traz fé, que traz esperança. Em nome de Jesus, que o Senhor estes dias se apresente como um Deus todo-poderoso, faça milagres no meio da tua casa, da tua família, na tua parentela, nos teus projetos, no teu ministério, nos teus negócios, que o Senhor demonstre que Ele é Deus, e que você passe a confiar mais nele, e a inspirar outros, e você vai comer de um cacho de uva, de uma terra que mana leite e mel, um fruto que o Senhor quer te dar, que você nunca provou dele. É tão grande, a bênção é tão grande, que nenhum pode suportar só, tem que chamar outro para ajudar, em nome de Jesus. A bênção, uma terra, Deus está te chamando a cruzar uma terra, entrar e tomar posse dessa terra, entrar nela. Chega de ficar só pelas beiradas, chega de contemplar a terra, é hora de tomar posse dessa terra, tomar posse desse lugar. Esse lugar mana leite e mel, aleluia. Deus te abençoe, Deus te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre ti, e que Ele tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que geração a geração, lembrem-se, um dia Josué e Caleb lutaram, destituíram gigantes. Levante suas mãos assim. Que o amor do nosso Deus e nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, o poder e a consolação do Espírito Santo esteja com a igreja de Cristo hoje e sempre. E quem crê diz um forte amém, dá uma salva de palma. Aleluia, glória a Deus. Adolescentes aqui com uma pequena reunião, os pré-adolescentes.